Quando a gente fala sobre psicologia, a gente sempre pensa que, de certa maneira, haja ali uma certa briga epistemológica. Um exemplo dessa briga é a querela entre os psicanalistas e os behavioristas, e é a discussão entre a definição de doença e a extrusão da neurose. Em outros termos, muitos psicólogos, muitos psiquiatras, muitos agentes da saúde mental acabam trazendo à tona uma discussão sobre o que é a saúde mental, como definir o que é o normal e o patológico dentro deste campo, como interpretar, cuidar e sanear os problemas de saúde mental, tanto dos pacientes como da sociedade. Então, é uma discussão amplamente rica, né? E eu vejo como uma trend, como uma nova tendência hoje em dia, o behaviorismo aparecendo de uma forma gritante, né? Não só o behaviorismo, mas sim tendências de psicologia baseada em evidências, tendências mais voltadas à prática clínica e não necessariamente à dissolução de problemas abstratos, né? Como é feito com a psicanálise. Então, enquanto que a psicanálise tenta destronar alguns novelos da nossa mente, alguns nós que a gente vai tendo na nossa mente, a terapia cognitivo-comportamental e as terapias comportamentais, as terapias puramente cognitivas e todas essas práticas clínicas baseadas em evidências que estão em relevo hoje em dia, vêm quebrando esse paradigma abstrato da psicanálise, né? Ela tenta justamente cuidar do paciente com práticas efetivas, com práticas baseadas em comportamentos. E no Leituras do Patrínio de hoje, eu queria trazer aqui um texto que eu queria há muito tempo discutir com alguém e tudo mais, que é o Sobre o Behaviorismo, do Skinner, certo? Por quê? É justamente por isso, né? Porque a partir do Skinner, a psicologia veio construindo um caldeamento muito maior. A psicologia foi se arquitetando como uma ciência baseada em evidências e não meramente uma ciência baseada em destroncamentos do ego e aquela coisa toda que a gente conhece com Freud, com Lacan, com Winnicott, etc. Tá? E aí eu queria ler com vocês aqui, dentro desse tratado sobre behaviorismo, que é o sobre o behaviorismo, exatamente a parte que o Skinner fala sobre o comportamento operante, né? Que acaba entrando dentro de um jogo chamado Jogo do Condicionamento, tá? Eu mesmo dei esse nome. Por quê? Porque fica uma querela entre condicionamento operante e o condicionamento clássico, né? O que é o condicionamento operante? Você tem um estímulo, você tem uma resposta e você tem uma consequência, certo? Então, há uma operação do intelecto sobre essa consequência. O que é o condicionamento clássico? Você tem um estímulo e uma resposta. O condicionamento clássico não tomava a mente como pretexto. O condicionamento operante toma a mente como pretexto e toma esse jogo de operações como pretexto, tá? Então a gente vai aqui abrindo um pouquinho essa questão do que é o condicionamento e de como esse condicionamento operante, que é dito, definido pelo Skinner, vai sendo, como posso dizer, deslindado daquele condicionamento que é o condicionamento clássico pavloviano, certo? Vamos lá então. Vou ler aqui com vocês. Oh, meu WhatsApp. Meu WhatsApp, por que está aqui o meu WhatsApp? Holy fuck. Deixa eu tirar aqui. Vídeo sem corte. Vídeo sem corte. Oh, meu amigo. Pera aí. Deixa eu ver se agora
sai desse WhatsApp aqui. Vamos ver. Vou sair. Estamos aqui no texto do Skinner, tá? Deixa eu deixar o texto maior. A gente vai ler junto. Vamos lá. O comportamento operante. O processo de condicionamento operante, descrito no capítulo anterior, é bastante simples. Quando um comportamento tem um tipo de consequência chamada reforço, há maior probabilidade de ele ocorrer novamente. Um reforço positivo fortalece qualquer comportamento que o produza. Um copo de água é positivamente reforçador quando temos sede. E, se então enchemos e bebemos um copo de água, é mais provável que voltamos a fazê-lo em condições semelhantes. Um reforçador negativo revigora qualquer comportamento que o reduza ou o faça cessar. Quando tiramos um sapato que está apertado, a redução do aperto é negativamente reforçadora e aumenta a probabilidade de que hajamos assim quando um sapato estiver apertado. Ou seja, que você queira tirar o sapato quando ele está apertado. Então, há um reforço negativo sobre o sapato que está apertando seu pé. O processo suplementa a seleção natural. Consequências importantes do comportamento, que não poderiam desempenhar um papel na evolução, porque não constituem traços suficientemente estáveis do meio, tornam-se eficazes por intermédio do condicionamento operante durante a vida do indivíduo, cujo poder de haver-se com seu mundo é assim grandiosamente ampliado. Então, o que ele está falando aqui é que, primeiro, essa questão do comportamento operante depende de um mecanismo, que é o mecanismo de reforço. Quando você tem uma ação que é reforçada positivamente, há uma tendência que essa ação seja repetida. Quando você tem uma ação que é reforçada negativamente, há uma tendência que se evite tal ação. E a seleção natural funciona, de certa maneira, deste modo. Comportamentos que são reforçados pelo ambiente, eles acabam tendo vantagens adaptativas se comparados com comportamentos que não apresentam vantagens do ambiente, certo? Então, é praticamente isso que ele está falando aqui. Aí, as sensações de reforços. O fato de condicionamento operante, como todos os processos fisiológicos, ser um produto da seleção natural, lança luz sobre a questão de quais tipos de consequências são de reforço e por quê. Diz-se comumente que uma coisa é reforçadora porque aparece boa ao tato, ao olhar, ao ouvido, ao olfato e ao gosto. Mas do ponto de vista da teoria da evolução, uma suscetibilidade ao reforço deve-se ao seu valor de sobrevivência e não a qualquer sensação que lhe esteja associada. Então, o que ele está falando aqui é que o reforço não é articulado necessariamente ao ouvido, ao olfato e ao gosto. Mas, se a gente pegar e ver a teoria da evolução, a gente vai verificar que a sensação de reforço está justamente no seu valor de sobrevivência. Então, se eu me comporto desta forma e esta forma me faz ter uma vantagem adaptativa quando submetido a pressões seletivas do meio, o que acontece é que este comportamento será reforçado. Este comportamento tem uma tendência de ser mantido ao longo das gerações e ao longo do meu próprio espaço de existência. A questão pode ser comprovada, agora continuando, por reforçadores que desempenham papel no condicionamento de reflexos. A salivação é suscitada por certos estímulos químicos na língua, assim como outras secreções são suscitadas por outros estímulos em estágios posteriores da digestão. Porque o efeito tem contribuído para a sobrevivência da espécie. Uma pessoa pode dizer que uma substância tem um bom gosto, mas ela não suscita salivação porque sabe bem. De maneira semelhante, afastamos a mão de um objeto quente, mas não porque o objeto pareça doloroso ao ato. O comportamento ocorre porque mecanismos apropriados foram selecionados no curso da evolução.
As sensações são apenas produtos colaterais das condições responsáveis pelo comportamento. Então, aqui as sensações não importam, tá? O que importa é a forma como se reage a esse comportamento. O mesmo pode ser dito dos reforçadores operantes. O sal e o açúcar são necessidades críticas e os indivíduos que é de se esperar serem particularmente reforçados por eles aprenderam e recordam com mais eficácia onde e como obtê-los. E por isso mostraram-se mais capazes de sobreviver e de transmitir essa suscetibilidade à espécie. Tem-se assinalado com frequência que a competição em prol de um companheiro tende a selecionar os membros mais hábeis e mais vigorosos da espécie, mas seleciona também aqueles que são mais sensíveis ao reforço sexual, ou seja, aqueles que conseguem se reproduzir e transmitir as suas características hereditárias à sua prole, aos seus filhos, né? Então, essas habilidades, estas capacidades que são reforçadas pelo meio, são justamente tendentes ao reforço sexual, tá? Como resultado disso, a espécie humana, assim como outras espécies, é poderosamente reforçada por açúcar, sal e contato sexual. Dizer isto está muito longe de dizer que essas coisas reforçam porque agradam ou têm bom gosto. O que ele está falando aqui é praticamente o seguinte: você não procura açúcar, sal e contato sexual porque essas coisas são gostosas aos seus sentidos. Mas você procura o açúcar, o sal e o contato sexual porque essas coisas foram sendo reforçadas ao longo de toda a cadeia filogenética da sua evolução, de tal modo que vieram até você por conta dessa evolução e por conta de um reforço de sobrevivência, tá? As sensações têm dominado a discussão acerca de recompensas e punições há séculos. Uma das razões disso é o fato de que as condições que relatamos quando dizemos que um sabor, um aroma, um som, um quadro ou uma peça de música é delicioso, agradável ou belo fazem parte da situação imediata, ao passo que o efeito que podem exercer no sentido de modificar-nos o comportamento é muito menos saliente e com menor probabilidade de ser visto, porque o ambiente verbal não pode estabelecer boas contingências. De acordo com a filosofia do hedonismo, a filosofia dos prazeres, as pessoas agem para obter prazer e fugir da dor ou evitá-la. E os efeitos mencionados na famosa lei do efeito, de Edward L. Torzink, eram sensações satisfatórias ou molestas. O verbo gostar de é sinônimo de agradar-se de algo. Dizemos, se você gosta assim ou se lhe agrada mais, de forma mais ou menos permutável. Então, essa questão de gostar e agradar acaba tendo essa intercambialidade dentro daquilo que é essa filosofia hedonista. Alguns desses termos referem-se a outros efeitos dos reforçadores. A satisfação, por exemplo, relaciona-se com a saciação. Mas muitos deles referem-se aos estados físicos gerados pelos reforços. Vamos reler essa parte aqui? Alguns desses termos referem-se a outros efeitos dos reforçadores. Termos que são satisfação, gostar de, agrado, etc. Mas muitos deles referem-se aos estados físicos gerados pelos reforços. Então, olha só, são os reforços que geram os estados físicos, tá? Esse reforço positivo para o Skinner é o que torna o ser suscetível a uma sensação gostosa, uma sensação de prazer derivada de uma taxa de sobrevivência que veio a partir da evolução e de tudo mais. Às vezes, é possível descobrir o que reforça uma pessoa perguntando-lhe simplesmente o que é que ela gosta ou como se sente acerca das coisas. Então, você consegue ver aqui que isso aqui pode ser um guia para aqueles que são comportamentalistas, né? Então, você entende o que são os mecanismos de reforço a partir dessa diagese, a partir dessa pergunta.
Então você chega no indivíduo e você pergunta: o que você gosta? Eu gosto de tomar água. Esse tomar água é um reforço positivo, seja porque deixou sobreviver por mais tempo, ou seja porque esse comportamento vem gerando ali consequências à sua sobrevivência, à sua aprazibilidade, né? O que ficamos sabendo assemelha-se àquilo que aprendemos tendo o efeito de reforço. A pessoa está falando acerca daquilo que a reforçou no passado ou daquilo que ela se vê buscando conseguir. Mas isso não significa que as suas sensações sejam casualmente eficazes. A resposta dela relata um efeito colateral. As expressões gosto de Brahms, adoro Brahms, aprecio Brahms e Brahms me agrada podem ser facilmente tomadas como referindo-se às sensações. Olha só, gostar de, adorar de, nananãs, você pode achar que isso é uma sensação, tá? É isso que ele está falando aqui. Mas podem ser encaradas como afirmações de que a música de Brahms é reforçadora. Então, você gostar de Brahms é positivo enquanto elemento de sobrevivência dentro do seu ciclo de existência. Uma pessoa a quem as expressões se apliquem ouvirá o rádio quando estiver tocando Brahms em vez de desligá-lo. Comprará e ouvirá discos do Brahms, irá a concertos em que peças do Brahms sejam executadas. As expressões têm antônimos. Não gosto de Brahms, detesto Brahms, odeio Brahms e Brahms me aborrece. E uma pessoa para quem Brahms seja molesto agirá no sentido de evitar ouvi-lo. Então reforçará negativamente o ato de ouvir o Brahms. Essas expressões não se referem a casos de reforço, mas antes a uma suscetibilidade geral ou a sua ausência de suscetibilidade geral de reforço. A alusão àquilo que é sentido precisa ser cuidadosamente examinada. As sensações são especialmente plausíveis quando a experiência se dirige para uma pessoa viva. O enunciado "eu amo minha mulher" parece ser um relato de sentimentos, mas envolve também uma probabilidade de ação. Estamos dispostos a fazer para uma pessoa que amamos as coisas que ela aprecia ou gosta que sejam feitas. Não estamos dispostos a fazer para uma pessoa de que não gostamos ou a quem detestamos as coisas que ela gosta ou adora que sejam feitas. Pelo contrário, estamos dispostos a fazer coisas que aborreçam ou odeia que sejam feitas. Então, em relação a uma pessoa com a qual interagimos, amar é agir de maneiras que produzam certos tipos de efeitos, maneiras possivelmente acompanhadas de condições que possam ser sentidas. Olha só, pessoal, então a grande questão aqui, eu quis trazer esse texto aqui, porque esse texto é o fundamento dessa ideia do behaviorismo, tá? Essa questão do reforço, tudo é um ato de comportamento e tudo é um ato de reforço. E o psicólogo, o psiquiatra que se apropria do behaviorismo acaba tendo como imperativo de profissão tratar e interpretar os cronogramas de reforço positivo e negativo das pessoas, tá? É muito interessante isso, a gente vai continuar lendo. E foi o que eu quis trazer aqui, tá, pessoal? Valeu, obrigado, tchau, tchau.